Você conhece um ateu militante? Ateu militante é aquele que não se contenta apenas em ser ateu. Ele quer convencer todo mundo a ser ateu também. E a internet abriu as portas para esse tipo de gente, né? Cada vez mais existem novos ateus militantes no Facebook. Haja paciência, meu Deus. Mas aí eu vim aqui para falar sobre 5 erros cruciais que esse tipo de ateu comete. Não estou falando mal de todos os ateus, viu, gente? Existem ateus que são pessoas bacanas, sensatas, mas os ateus militantes são um pé no saco, assim como qualquer religioso fanático. O primeiro erro crucial dos ateus militantes é quando eles vão criticar a religião. Na verdade, eles colocam tudo no mesmo pacote, né? Eles usam argumentos contra a Igreja Católica, contra as igrejas protestantes, né? Contra o cristianismo de maneira geral, para criticar a religião como um todo. Peraí. Aí eles falam, você não viu o que os católicos fizeram na Inquisição, mataram as bruxas. Sim, o que é que o candomblessista tem a ver com isso? O que é que o espírita tem a ver com isso? Você não tá vendo tanto de guerra no mundo, o pessoal passando fome, Deus tá vendo isso aí, não faz nada. Amigo, você conhece o karma? Você conhece o espiritismo? Você conhece a ideologia ou a teologia espiritualista? Então, as críticas que os ateus fazem remetem ao cristianismo, remetem a quem acredita na Bíblia, principalmente. Estou falando dos ateus aqui no Brasil, o que não faz absolutamente nenhum sentido. 99% das críticas que eu escuto dos ateus, eu dou risada porque não diz respeito à minha fé, já que eu faço parte de uma religião de origem oriental espiritualista. Então, esse é o primeiro erro bizarro que os ateus militantes cometem. O segundo erro e o meu mais tosco de todos é quando eles resolvem dizer que a religião é o câncer do mundo. Meu pai eterno do céu. Queimou todos os livros de história. Olha, a religião é tão câncer do mundo que os estados socialistas ali, se você pegar a União Soviética, a China comunista, eram estados oficialmente ateus, né? E Stalin, eu acho que ele matou um pouquinho. Eu acho que ele matou uns 3 ou 4 ali. Então, meu amigo, isso não tem lógica nenhuma. A religião foi feita por humanos. Humanos são falhos. Seria a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, que a política é o câncer do mundo. Tem que acabar com a política. Vou virar agora narcocapitalista libertário, né? Porque quem manda no Estado são políticos. E você já observou o tanto de barbaridade que os políticos fizeram durante a história do mundo? Vamos acabar com o Estado, meus filhos. Então, ateu, para. Para que é feio. Deixa eu te contar uma coisa que é o câncer do mundo. Ser humano. O terceiro erro dos ateus é quando eles falam que religião deveria pagar imposto. Na verdade, existem 2 erros nessa afirmação. O primeiro erro é dizer que igreja não paga imposto. E paga. Na verdade, as igrejas pagam impostos através da folha salarial dos funcionários da igreja e dos sacerdotes. Pastor paga imposto, meu amigo, ele paga imposto de renda. Os funcionários dos templos religiosos pagam imposto de renda, tem um recolhimento normal de imposto de renda e do INSS na sua carteira de trabalho, é regime CLT normal. É o primeiro erro. E o segundo erro é quando eles acreditam que deveria haver um imposto específico para a igreja. Cara, qual é a justificativa? Me explica. Não me explica porque a igreja vive de doação. É uma entidade sem fins lucrativos. Então, eu concordo que precisa de uma maior fiscalização. Eu sou a favor de que seja obrigatório os templos religiosos publicarem os seus balanços para deixar explícitos para os fiéis aquilo que foi gasto. Sou a favor de uma fiscalização maior a respeito também da assinatura dessas carteiras de trabalho dos sacerdotes. Algumas igrejas meio espertalhonas assim colocam lá um salário mínimo, né, em carteira e um monte de benefício, um monte de rendimentos não tributáveis, né, vamos dizer assim, de tipo de doações não tributáveis para o pastor, para sonegar imposto de renda. Eu sou a favor, obviamente, de uma fiscalização maior nesse aspecto. Eu seria a favor também da obrigatoriedade de que as religiões elas deem uma resposta social maior, já que elas são entidades sem fins lucrativos, que traga algum benefício mais palpável para a sociedade, vamos dizer assim. Mas na verdade a religião ela já tem uma função social. É porque os ateus, como eles são, os ateus militantes, como são fanáticos, eles não percebem essas coisas. Mas para raciocinar, qual é o lugar aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, em que pobre se mistura com rico? Me explica. Assim, porque o rico, hoje em dia, ele compra tudo, né? Ele compra um espaço de moradia diferenciado, que é o condomínio. Se ele vai para uma festa, ele vai para o camarote da festa, o seu filho
estuda numa escola particular, se ele vai para um estádio de futebol, ele compra a área VIP no estádio de futebol. Então o rico hoje ele está completamente separado do pobre, ele não se mistura com o pobre. É por isso que a gente, hoje em dia, é muito comum a gente ver coisas muito estranhas, como crianças de classe média alta perguntarem para os pais por que, que o menino lá no sinal está pedindo, né? Outro dia, uma amiga minha disse que a filha dela, essa amiga minha era de classe média alta, ela disse que a filha dela ficou perguntando para ela por que, que existiam ônibus rodando dentro da cidade, né? E ela disse, não, filha, é porque essas pessoas elas andam de ônibus para circular. E ela perguntou por que eles não compram um carro. Então isso está sendo cada vez mais comum, porque o pobre está se misturando cada vez menos com o rico. E a religião ela tem essa função social, principalmente quando você fala ali de igreja católica. A igreja protestante nem tanto, porque existem as igrejas mais elitizadas do que outras, mas a igreja católica tem essa função forte de misturar pobre com rico. E essa função é importante. Então, você já vai sair desse vídeo sabendo que existe uma importância social na existência de templos religiosos. Então, voltando ao que eu estava falando, não faz absolutamente nenhum sentido cobrar um imposto especial para religiões. Aí eu pergunto, e religiões de menor porte, como o candomblé, por exemplo, você vai cobrar imposto do terreno de candomblé? Outro argumento errado utilizado pelos ateus, quando se fala de efeito placebo, né? Para quem não sabe o que é placebo, é basicamente uma cura efetuada através da autossugestão, né? E os ateus militantes, eles dizem o seguinte, que tudo que é supostamente milagre nas religiões, na verdade é placebo, é autossugestão. Isso não é verdade, porque existem curas, existem eventos miraculosos, vamos dizer assim, milagres nas religiões que eliminam completamente a possibilidade de placebo. Inclusive, quando se fala de curas através de imposição de mãos, já existem estudos científicos que verificam a existência de efeito positivo desses tratamentos com imposição de mãos, eliminando completamente a possibilidade de placebo. Eu vou linkar aqui nos comentários uma matéria que mostra a respeito do Reiki, e assim como o Jorei da Igreja Messiânica e assim como o Passe do Espiritismo, são muito parecidos no sentido da forma, né? São atividades com imposição de mãos. E além disso, se você conversar com pessoas religiosas, você vai ver que existem milhares de experiências, milhares de acontecimentos relacionados que eliminam completamente a possibilidade de placebo. Eu conheço pessoalmente, também já aconteceu comigo, eventos que não tem nada a ver com a autossugestão, uma pessoa que faz oração para outra que está a 1000 quilômetros de distância, sem a outra pessoa saber que a outra está orando por ela e mesmo assim conseguir imediatamente um resultado. Então, essa coisa do placebo se aplica em alguns casos, em outros não. Os religiosos, eles praticam sua fé, muitos deles, não todos eles, porque eles obtiveram resultados reais, resultados concretos. Então essa coisa do ateu dizer que o religioso não passa de uma pessoa manipulada, né, é porque ele não conhece a religião. A religião ela deve ser entendida não somente de fora para dentro, mas também de dentro para fora. O estudo histórico, sociológico, entender a religião contextualizada em um momento histórico e um contexto econômico e político é extremamente importante, mas também é muito importante entender a religião de maneira interna. E só quem pode fazer isso é quem professa a fé. Só quem pode fazer análise interna da religião é quem está lá dentro. Nenhum sociólogo, nenhum filósofo, nenhum observador, nenhum ateu militante, muito menos, né, tem a capacidade de observar pelo lado de dentro a religião. É por isso que eles cometem esses erros muito comuns, né, de achar que tudo que acontece de milagre, de cura dentro da igreja pode ser explicado com placebo. E o quinto e último erro, né, eu deixei esse por último porque eu vou precisar falar um pouco mais sobre isso, é quando os ateus dizem que eles são mais inteligentes do que os religiosos. Aí eles trazem alguns dados que mostram que em países mais desenvolvidos, né, países com IDH mais elevado, o índice de ateísmo é maior, principalmente quando se fala dos países escandinavos. Olha só, esse é um dado extremamente enviesado. Essa estatística, na verdade, ainda é muito nebulosa, ela precisa de dados mais apurados, pelo seguinte: existem evidências muito fortes de que isso depende da região. Por exemplo, no Brasil, você sabe qual é a parcela da população com nível de instrução maior aqui no Brasil? São os espíritas. Você não sabia disso, né? Também tem um link aqui que eu vou postar nos comentários para vocês verem que, inclusive, aqui no Brasil, as pessoas que não têm religião, aquelas pessoas que declararam na pesquisa do IBGE que não tem nenhuma religião, têm um nível de instrução baixo, na mesma média ali mais ou menos dos católicos e dos protestantes.
Quem se destaca nisso aí são os espíritas. Então veja que aqui no Brasil isso não se aplica. Existem estudos também nos Estados Unidos muito interessantes. Existe um estudo que foi realizado mostrando que os ateus norte-americanos estão muito mais propensos a acreditar em superstições do que os cristãos norte-americanos. 31, salvo engano, 31% dos norte-americanos, a pesquisa também está aqui nos comentários, acreditam em superstições como casa mal assombrada, o monstro do Lago Ness, astrologia. 30% para mim é representativo, né? Enquanto que 8% apenas dos cristãos de lá compactuam com essas crenças. Ainda nos Estados Unidos, uma outra pesquisa indica que quanto maior o grau de escolaridade, quanto maior o grau de instrução do indivíduo, maior a propensão dele a acreditar em vida após a morte. Então, olha só, eu acredito que o nível de instrução está muito mais relacionado com a redução do fanatismo religioso do que com a propensão a compactuar com algum tipo de crença, algum tipo de fé. Eu acredito que as pessoas, quando elas estudam mais, elas abandonam alguns tipos tradicionais de fé, que têm dogmas mais pesados, que têm valores morais mais conservadores, mais retrógrados e por aí vai. Não é à toa que o espiritismo é a religião que mais cresce no Brasil e, como eu falei, cresce justamente na população com maior nível de instrução. Não é à toa que a prática do reiki cresce no mundo todo. Eu li uma matéria, inclusive, mostrando o crescimento do reiki na Espanha. Não é à toa que nunca se falou tanto em astrologia como hoje em dia. Então, a crença no sobrenatural sempre vai existir. Ela não está diminuindo. A crença no sobrenatural não está diminuindo, só que ela está mudando de forma, né? Está deixando de ser através de religiões tradicionais, cheias de dogmas, e passando a ser através de reiki, de astrologia, coisas que trazem menos restrições para o indivíduo, certo? Então essa é uma meia-verdade compactuada pelos ateus, né? Para não dizer com a mentira, né? Uma meia-verdade é um dado que ainda está nebuloso, é um dado que precisa ser mais apurado, como eu disse. Existem evidências na América de que essa teoria não se aplica. Então, meu amigo ateu militante, agora que eu desmistifiquei vários dos seus discursos, pelo amor de Deus, ou pelo amor de qualquer coisa, para de ser chato. As pessoas têm fé em coisas sobrenaturais, em deuses, ou seja lá o que for, porque não somente por uma questão tradicional, não somente porque elas são manipuladas. Em muitos casos, sim, elas são manipuladas, elas passam por uma lavagem cerebral, né, como vocês gostam de falar, mas muitas dessas pessoas também vivenciam experiências muito particulares. Se você gostou do vídeo, dê joinha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber as atualizações também. Tchau!